quero falar uma coisa a vocês, mestre de hoje, mestre aprendiz. Bem, nos Estados Unidos, quero falar uma coisa a vocês. Bem, eu no começo pensava que era meta humano que tinha poder, eu pensava que tinha poder, mas os Estados Unidos eu pensava realmente que eu seria um herói, seria um meta humano, seria qualquer coisa desse tipo. Até entender minha nação, até entender um padrão, até entender minha nação. Entender que está junto, também tem a minha parte, também tem a minha desenvoltura, também tem eu como ser humano, como alguém. Aí eu tentei realmente dizer a maneira da minha nação, tentei dizer a minha natalidade, onde eu nasci, tentei dizer eu como um líder, como uma força meta-humana, como uma força de liderança nesse lugar da minha própria maneira. Mas isso eu sempre disse minha nação em alguns tempos e passei a dizer de uma forma maior de novo. Mas por causa que eu não seria nada para aquela nação, não seria nada para ninguém, porque o que eu seria não seria absolutamente nada. Minha nação me dando apoio, todos me ajudando, eu ainda assim me tornei o que eu deveria me tornar. Eu, uma desenvoltura, como se fosse toda a aptidão de educação meio americana, meio da cidade, também me inspirou a ser um líder, a ser uma força maior, a ser um aspecto de liderança que neste lugar tem uma desenvoltura maior. Desse modo eu era meta humano, eles esperavam alguns filmes pensando que o poder era meio meu, meio do ator. O ator interpretava uma coisa, mas dizia por trás uma coisa. Ele também tem esse poder, ele também tem esse modo de vencer. Em mim ou nele são duas partes. Ele está em um lugar e eu estou em outro. Eu só estou fazendo isso para inspirar nele o que é o dele e mostrar o que sou eu realmente. Mas ele será animado. Mas se ele não tivesse poder, ou alguém de lá, que seja envergonhado por eu também estar aqui. Foi isso o termo que o ator falou para todos. Clark Smallville. Mas o problema, o tempo passou e alguma coisa me declarou guerra. Declarou guerra à minha cidade. E o que um termo de guerra é? Um termo de guerra é guerra contra a Rússia. A Rússia dizia alguma coisa, dizia claramente alguma coisa. Brasil dizia algum termo que em caso de um direito ser tirado, também responderia roubando direitos de todos. Se uma derrota for derrota, também dava apoio em tudo que uma vitória dele seja. Então, quebrar o espírito de luta de uma Rússia requer também pegar quem eles estavam protegendo. Mas de forma interna, invadindo minha cidade, invadindo meu estado, meu país de forma interna, essa luta aconteceu. Todo o poder meta-humano, tudo que é meta-humano, que lute a sua luta. Quando me apontaram Clark Smallville, me apontaram uma evolução.
nessa evolução foi de cristais. Quando a luta foi comigo, eles escolhem de uma forma conjunta, como um povo em uma união, um lado e um outro, para declarar isso. Mas, com essa evolução de meu poder, da força ou do poder que estava em mim, em tudo em meio a classe móvel, mas uma coisa dimensional, e um grupo ou outro de um lugar que eles escolheram foram desintegrados. Foram para tipo de zona fantasma. Foram para uma derrota cósmica, a um banimento. Foram para uma força do espaço em derrota. Vieram comigo, com o planeta e com o setor deles, sobre estado e domínio de derrota, de destruição. Não deu que o meu poder, uma força dimensional de banimento, derrotou numa união a sua divisão, para na claridade do que falava comigo, de uma forma melhor, também sou essa parte. Mas com o termo em uma rixa, união, eram os dois Estados Unidos. Mas o termo de uma divisão, algum nível ou outro, houve um tipo de derrota. Nessa derrota interna, não adianta dizer que um poder de evolução não derrotou uma evolução humana. Essa é a palavra para vocês. Boa sorte.